Bom, gente, eu demorei muito para falar com vocês sobre isso. Eu confesso que eu estava tentando digerir mais uma morte de um filhote causada por viagens aéreas. Mais um cachorrinho morre por estar dentro de um avião, por estar sendo transportado por um avião. Um filhote lindo, saudável, cheio de energia e cheio de amor para dar. Eu li muito sobre o acontecido, eu vi algumas pessoas culpando a Latam, outras pessoas culpando a dona por ter comprado um cachorrinho e não adotado, e outros até culpando o criador, né? O criador do filhote. Mas, afinal, de quem foi a culpa? Afinal, quem é o culpado pela morte do cãozinho? Eu confesso a você que sempre que eu vejo ou eu fico sabendo de alguém que embarcou ou quer embarcar um cãozinho num avião, meu coração aperta. E aperta muito. Principalmente se ele for apenas um filhote ou tiver que viajar no porão dos aviões como bagagens. É um assunto bem delicado de se conversar, mas eu tenho que conversar com você. Acontece que os cães não são bagagens e, principalmente os filhotes, eles sofrem muito com as viagens e passam por situações que podem levá-los à morte, como foi o caso do Goldenzinho aí. Filhotes são muito sensíveis e eles não suportam muitas coisas. Alterações climáticas, por exemplo, lugares abafados, muito quentes, pode levá-los facilmente à morte. Outra situação que acontece muito são longos espaços de tempo sem alimentação. Leva o animal rapidamente a um quadro que a gente chama de hipoglicemia, que também pode levá-lo à morte rapidamente. Fora que, quando os filhotes, a gente não consegue prepará-los com cuidados necessários para que esse pequeno possa fazer uma viagem calma e tranquila, para que não cause nenhum trauma, fobia. Então eles vão sim passar por situações de estresse, eles ficarão estressados. E quando a gente faz isso, quando a gente despacha um filhote como carga, estamos colocando em risco a saúde desse cão, a saúde física e a saúde mental desse cão, que poderá ter vários problemas comportamentais, podendo levar a danos irreparáveis para o longo da vida. Portanto, se você pretende comprar um animal de estimação de outro estado, pense muito bem, pois estes ainda não estão preparados para tal experiência, para viajar de avião. Talvez seja o caso de você repensar e considerar a ideia ou de comprar um cão do mesmo estado, ou fazer esse transporte de carro, que é uma forma mais segura, que você controla, você vem brincando, socializando, alimentando, hidratando, ou até mesmo de adotar um animalzinho, tá bom? Outra coisa muito importante, polêmica, mas que eu não posso deixar você sem saber. Infelizmente, nós estamos num país onde as pessoas não são tão honestas assim, onde as pessoas infringem as leis e as autoridades também fecham os olhos e não fiscalizam. Você sabe por que eu estou dizendo isso? E por isso é um assunto muito polêmico. Eu estou te falando isso porque muitos criadores, eu não estou falando todos, mas muitos, e eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive com grandes canis, visando apenas o dinheiro e não visando o bem-estar desse filhote, fazem coisas inadmissíveis. Eles adulteram as datas de carteira de vacina, muda a data de nascimento do cachorro para que ele se encaixe nas normas da companhia aérea e acabam embarcando um animal ainda mais jovem que o permitido por lei. E o pior, às vezes sem nenhuma dose de vacina ou com a vacinação incompleta ou feita antes dos 30 dias. E cometem esse crime com o consentimento de quem está adquirindo o filhote, pois eles têm que ficar sabendo para que ele faça ou complete a vacinação do filhote quando ele estiver com ele. Então, o dono sabe, o canil infringe a lei e as companhias aéreas e ou seus funcionários
não fiscalizam ou fecham os olhos para que também não percam clientes, visando também o seu dinheiro. Já que no Brasil temos vários criadores que despacham filhotes de cães todos os dias para todos os lugares do Brasil. Então, ao meu ver, no caso do Golden, que morreu no Rio de Janeiro, todos são culpados. E só existe uma vítima nessa história, o filhote. Porque foi ele quem perdeu a vida. Foi a vida dele que foi perdida. E essa não tem mais como resgatar. Então, eles continuam expondo um bebê a risco iminente. Essa história cortou seu coração, porque o meu corta todos os dias. Essas foram apenas algumas das várias coisas que causam mal a um filhote depois de uma viagem de avião. Por isso, não é incomum, não foi o primeiro caso de notícias de morte de filhotes de cães dentro de um avião. Tudo bem, vamos virar a página, pá. Eu também entendo que existem várias situações que precisamos fazer esse tipo de transporte com nossos cães. Afinal de contas, não vamos deixá-los sozinhos ou abandonados, não é mesmo? Calma, eu sei que eu contei uma história triste, mas eu tenho uma solução para isso. Então, pegar um voo com animal de estimação pode ser muito estressante, tanto para a gente como para o nosso pet. Mas cada companhia aérea ela exige regras específicas para cada caso. Além disso, viajar de avião com um cachorro para alguns destinos internacionais pode ser ainda mais burocrático. Mas nós não vamos falar de documentos, isso você pesquisa facilmente nas companhias aéreas, tá? Mas é necessário apresentar um comprovante de vacinação, em alguns casos microchips eletrônicos, certificados sanitários adicionais. Mas todas essas informações você pega com a sua companhia. Agora, pensa comigo, se é difícil para você pensar em todas essas burocracias e ainda enfrentar um voo, imagine para o seu cachorro, que será colocado dentro de uma caixa de transporte ou uma gaiola, que vai num porão de avião, eles não fazem ideia do que vai acontecer. Mas preste atenção que eu vou te ensinar alguns cuidados que pode tornar essa sua viagem mais tranquila e principalmente sem traumas para o seu cachorro, tá bom? Então assim, não adianta, não precisa ficar desesperada, todos os cachorros não vão morrer sem andar de avião, tá? Eu sou a doutora Mariana Amado, eu sou médica veterinária especialista em medicina preventiva, integrativa e comportamental de pequenos animais. E para saber o que você tem que fazer para transportar seu cachorrinho de avião, basta ficar comigo até o final desse vídeo. E para saber mais do comportamento dos cães, de todos os aspectos, basta você se inscrever no meu canal. Porque diariamente eu posto conteúdos para te ajudar a resolver esses pequenos probleminhas do dia a dia com o seu cão, tá? E no final do vídeo, não esquece de curtir e comentar, me fala o que você achou. Então, viajar de avião com um cachorro é algo que pode ser bastante complicado. E essa frase pode gerar um espinho no nosso calcanhar, aquele arrepio na espinha. Em mim, costuma causar bastante, porque eu não sei como é que você vai transportar esse animal. Já que são tristes os casos conhecidos de cachorros que tenham viajado de avião e foram perdidos, ou tenham sofrido algo durante a viagem, ou traumas após a viagem. Então, as empresas falam que hoje em dia, e cada vez mais, estão percebendo como os nossos cãezinhos ou os nossos bichos de estimação fazem parte da família. E como clientes, ou seja, nós queremos que eles sejam tratados como tal, não é? Queremos que sejam tratados como se fosse a gente. Viajar de avião com o cachorro é uma dessas exigências e ele não deve ser tratado como carga, como acessório, e sim como passageiro, e um passageiro muito exigente, que exige muito cuidado. Então, se você quer viajar de avião e levar o seu amiguinho junto, fique sabendo que está cada dia mais fácil de se fazer isso. Precisa que tomemos alguns cuidados. Então, algumas companhias aéreas já estão sendo mais flexíveis e eu tenho certeza que isso tende a se expandir.
que as regras tendem a mudar, ficando muito melhor para os nossos cãezinhos viajar com a gente, tá? Então, quando o cãozinho tem que viajar no compartimento de carga ou porão, eu também concordo que a ideia de pôr nosso filho de 4 patas, viajando sozinho, junto com as malas, dá aquele aperto no coração. No meu dá. Imagina no seu, que também é a mãezinha. Mas, segundo as companhias aéreas, elas estão cada vez mais preparadas e atentas para esses casos. Elas garantiram. Se seu animal exceder o limite do peso para viajar na cabine e tiver que viajar no porão, eles garantem que ele será muito bem tratado. Eles informaram que o compartimento é despressurizado, igual ao da cabine, e iluminado. Falaram e garantiram que são iguaizinhos à cabine. O animal sempre é colocado por último no compartimento e retirado primeiro. No desembarque, ele é entregue pelas mãos de um funcionário para um outro funcionário e não pela esteira de bagagem, como muita gente pensa por aí, tá? O bom desse meio de ir dentro do porão, tem uma só vantagem, é que a caixinha de transporte pode ser maior, dando mais conforto para o seu animalzinho. Não precisa ser pequenininha, porque não vai precisar caber embaixo no banco. Além disso, se o seu cãozinho for muito ansioso, não terá aquela agitação da cabine, como falatório, cheiro de comida, a aeromoça falando e todas aquelas coisinhas que podem estressar ele se ele for um animal muito agitado. Tá? Na caixinha, embaixo no porão, ainda pode-se colocar água e comida. Também é indicado colocar uma pecinha de roupa com seu cheiro, com o cheiro do tutor, para que ele fique ainda mais calmo. Eu confesso que eu não indico, tá, que coloque comida, que coloque água, que eles esperem realmente até chegar no desembarque. Informam ainda que os funcionários estão sempre em alerta. E eles são sempre alertados quando existe um passageiro de 4 patas a bordo. De modo que, se acontecer algum atraso, eles devem se responsabilizar por dar água e até comida, no caso de um atraso muito longo, tá? Então, identifique a caixinha e coloque seu cãozinho com a coleira com identificação. Sempre com telefone, com DDD. E informações básicas, que deixará a experiência muito mais segura, tá? Agora, quando viajamos com o nosso cãozinho na cabine, é só alegria. É tipo, uhul, ele vai na cabine. Cada companhia impõe uma restrição diferente no peso do animal para que ele possa viajar com você na cabine. Mas, no geral, bichinho mais caixa de transporte devem somar até 10 quilos. Essa é uma base geral, mas cada companhia tem a sua regra, tá? Então, para viajar com o cão de avião, sem qualquer imprevisto, as companhias exigem que a caixa de transporte tenha as medidas específicas para caberem embaixo do banco. Então, já que ela deve caber embaixo da poltrona, da frente dos seus pés, tá? É da frente onde a gente coloca as bolsas, né? Você deve ligar para lá para saber qual a medida debaixo da poltrona. Essa caixinha deve permitir que o animal fique em pé e consiga dar uma volta em torno de si. Então, só animais realmente pequenos é que vai na cabine, né? Ela deve ter circulação de ar e ela deve ser forrada com os tapetinhos higiênicos para que realmente fique bem higiênico para o seu cãozinho, caso ele precise fazer xixi, tá? O cãozinho tem que ficar o tempo todo dentro da caixinha, gente. Eles não podem sair, tá? Não podem sair para nada, nem para dar uma voltinha, nem para esticar as perninhas, não. Por isso que a caixa ele tem que dar a volta. É proibido levar animal no colo, na poltrona, na poltroninha do lado, porque acreditem se quiser, infelizmente ainda tem gente por aí que não gosta de bicho e infelizmente nós precisamos respeitar, não é? Então a gente não está num avião particular, então a gente precisa respeitar as outras pessoas também. Fora isso, certifique-se que ele esteja com a higiene em dia, banho tomado, unhas cortadas, pelos escovados, para que tenha uma boa convivência com os outros passageiros, que você não vai levar um cão fedido. Às vezes a gente não sente mais o cheiro, mas as pessoas que estão do lado sentem sim, tá?
Vale ressaltar que, apesar de algumas companhias restringirem certas raças, você, como mãe, pai, dono, tutor, deve ter a responsabilidade de perceber se realmente é uma boa viajar com o seu cachorrinho de avião. Você que conhece o seu animal, independente da raça. Pois essa é uma responsabilidade sua. Você quem conhece o seu animal. Não adianta responsabilizar a companhia, tá? Então, se ele é muito agitado, se ele costuma latir, se ele costuma uivar, talvez seja melhor você procurar um médico veterinário comportamentalista antes, para que ele ajude o seu cachorro, para que ele não fique com traumas futuros, tá? Para que ele te ajude a controlar esse temperamento dele. Para o bem dele, para o seu bem e para o bem de todos os passageiros e para o bem de toda a tripulação, não é isso? Então, cuidados especiais para viajar com o seu cão de avião, tá? Existem alguns cuidadozinhos que você vai realmente precisar ter. Então vamos conversar sobre ele. Seja na cabine ou seja no porão, seu bichinho vai ficar um bom tempo preso na caixinha de transporte, independente, tá? Então o que é que ele precisa primeiro? Ele precisa se acostumar com essa caixinha. Se ele não está acostumado com isso, o seu trabalho começa, bem antes do dia da viagem. Não dá para levar um cachorro como se fosse gente. Você vai de avião agora. Não, tá? Então, você está acostumado na caixinha. Dê uma alimentação leve no dia do voo, né? Dê essa alimentação 3, 4 horas antes desse embarque. Deixe ele bem hidratado. A água você pode dar até minutos antes do voo, tá? Hidrate eles bem antes de entrar no avião, para que ele não sinta essa restrição hídrica, tá? Dê uma voltinha com ele antes, até no aeroporto mesmo lá fora, lá embaixo, para que ele faça xixi, cheire a rua, estique as patinhas, não prenda-o ou não despache muito antes do necessário. Então fique realmente com ele na dependência do aeroporto até o último minuto que você possa ficar. Quanto menos tempo ele ficar preso, será melhor para todos, tá? Por mais que ele seja muito, muito calmo e seja uma viagem tranquila, não deixa de ser uma experiência estressante para ele, por ser muito diferente das atividades com a qual os bichinhos estão acostumados a fazer. Tá? Então, se você acha que seu cachorro ficará muito, muito, muito agitado ou estressado, converse com o seu médico veterinário bem antes do dia da viagem. Não faz isso em cima da hora, não vai resolver, tá? Então ele vai te ajudar e vai te indicar a melhor solução e fazer exames ou os testes necessários para garantir a saúde e o conforto do seu filho, do seu animalzinho. Ai, doutora Mari, eu posso sedar o meu cachorro para que ele faça uma viagem mais tranquila? Existe um Rivotril da vida que eu posso dar? A minha cara para você. Quanto à sedação, se ouvo muito dizer que tem que sedar um animal antes da viagem, que tem que dar um calmante, que tem que dar isso, que tem que dar aquilo, às vezes até falam em anestesiar, sedar completamente. Gente, isso não se faz. E isso é mentira se alguém te disser. Calmantes ou similares, ainda mais os desconhecidos pelo organismo do cachorro, podem acarretar efeitos colaterais sérios, até mesmo letais durante uma viagem de avião. Ah, doutora, mas tem empresas que exigem, que o cachorro seja sedado. E aí eu vou te falar, se a empresa exige, procure outra companhia. Pois muitos cães, principalmente os que vão no porão, lá embaixo pode causar uma diminuição na qualidade e na quantidade desse oxigênio. E o animal que vai anestesiado ou sedado vai ter pouco menos facilidade de respirar. Às vezes, nem é anestésico total, é só um sedativo. E já causa esse tipo de desconforto também, tá? Muitas vezes um animal com estresse, ele está no estresse tão alto que causa taquicardia. O coração acelera, o batimento cardíaco fica acelerado. E quando isso acontece, quando o animal está estressado, pode ter uma descompensação cardíaca e pode levar o seu animal a óbito.
tá? Então eu não aconselho, eu não recomendo, não faça isso. O que pode ser usado são calmantes naturais, que já existem no mercado, homeopático, fitoterápico, florais, mas lembre-se que eles não fazem milagres, eles não têm efeito instantâneo, mas quando administrado com uma certa antecedência, temos maravilhosos resultados, tá? Então, você deve sempre, sempre, sempre conversar com o seu médico veterinário e pedir para fazer principalmente exames básicos antes da viagem do cão e a melhor terapia possível, tá? Precisamos fazer exame cardíaco, hemograma, funções hepáticas, funções renais, um check-up realmente, para saber se o cão está com toda a condição clínica tranquila, pois se você não fizer isso, o problema pode aparecer durante o voo. E aí você vai culpar simplesmente a companhia aérea. É mais fácil, tá? Agora eu vou te falar a dica valiosíssima para que na sua viagem com o seu cão tudo seja lindo, maravilhoso, que você tenha uma viagem tranquila e umas férias de paz. Agora, antes de eu te falar, eu preciso te pedir uma coisinha só. Tá? Se esse vídeo te ajudar, comente, compartilhe com seus amigos, para que a gente não tenha morte de animaizinhos por viagens e para que ele seja útil para eles também, tá? Para que a gente possa evitar todos os problemas possíveis, tá? Os cuidados de manejo para que os cachorros viajem de forma mais tranquila devem vir bem antes da viagem. O manejo ajuda muito nessa hora. Ainda quando estamos planejando a viagem, ou se possível, quando ele é filhote. Lembra que a gente deve socializar o filhote a todas as coisas que ele possa vir fazer? Viagem em uma delas. Mas as coisas às vezes fogem do esperado, eu sei. E às vezes as viagens acontecem sem a gente planejar, não é mesmo? Então, vamos lá que eu vou te dar todas as dicas. Por mais calmo, vou repetir, por mais calmo que o seu cão seja, ou por mais bem acomodados que estejam durante a viagem, voar sempre é um fator estressante. É pra gente. Algumas pessoas têm pavor, imagine pro nosso cãozinho. Então, uma sugestão inicial, a primeira de todas, é programar voos diretos e trajetos curtos na medida do possível. Tá? Isso diminui a ansiedade deles e da gente também, bem como a chance de desidratação, risco de morte. Isso diminui muito quando essas viagens são curtas, né? Desidratação, fome, um monte de coisa que a gente pode evitar quando a gente faz voo direto. Sei que são mais caros, mas vale a pena. 2 semanas antes da viagem, vamos lá, uns 15 dias antes da viagem, inicie a adaptação do seu cãozinho na caixa, na bolsa de transporte, enfim, aonde você for levar. É uma etapa muito, muito importante. Não deixe para comprar essa caixa de última hora, você precisa adaptar o seu bichinho a isso. Então, alguns procedimentos sugeridos aqui podem ajudar muito nesse processo. Vamos a eles? Bora lá! Então, você vai fazer o seguinte: torne a caixinha de transporte um local familiar para o seu cãozinho. Ele precisa gostar da caixa de transporte. Então deixe-a sempre aberta, acessível o tempo todo, em um local disponível na casa onde ele costuma ficar, para que ele faça aquilo ali de casinha dele, né? Faça dela um local de experiências agradáveis. Ofereça petisco dentro das caixinhas, ossos para ele roer, brinquedos que ele gosta, tudo ali dentro, para que ele realmente se sinta confortável. Diariamente, ofereça pelo menos uma das refeições dele ali dentro daquela caixinha, né? À medida em que ele se mostre receptível, que ele se mostre confortável enquanto ele come lá dentro, feche a portinha. Abra quando ele terminar de comer. E vá fazendo isso todos os dias, tá? Gradativamente, aumente o tempo em que ele fica lá dentro. Com a portinha fechada, é claro. Tá? Mesmo quando ele já tenha terminado a refeição, você pode deixar um pouquinho ele lá dentro, supervisionando o processo. Ele não pode sofrer estresse lá dentro. Tá? Uma vez acostumado, é hora da gente dar aquela voltinha. Então, coloque seu cãozinho dentro da caixa de transporte, feche, coloque dentro do carro, dê uma voltinha. E comece a colocar o seu animalzinho dentro da caixinha em outros momentos, preferencialmente, claro, quando ele estiver tranquilo. Então leve-o para passear dentro da caixinha, tá?
Procure manter-se afastado antes dele se acostumar, para que ele também fique acostumado com a sua ausência. Então coloque ele na caixinha, deixa ele lá dentro, saia, dê uma volta, vai aumentando esse tempo, tá? Enquanto ele está confinado. Outra coisa muito importante e pouco falado, pouca gente fala sobre isso. Acostume seu cão com o barulho do avião, para que quando chegue o dia ele não fique desesperado. Se é forte para a gente que ouve menos, imagine para eles que ouvem tão alto. Então grave o barulho do avião em seu celular e vá condicionando o seu amiguinho ao barulho. Faça isso fora da caixa primeiro, depois faça isso dentro da caixa. Certifique-se de socializá-lo e condicioná-lo com tudo de novo que ele pode passar durante essa viagem. Então, uma semana antes da viagem, coloque ele lá, dê uma volta, leve ele no aeroporto para dar uma voltinha, tá? Então, uma semana antes, procure também o médico veterinário, faça um atestado de saúde. As companhias aéreas exigem no máximo 10 dias, cada companhia tem sua regra, mas no geral o atestado é emitido com no máximo 10 dias antes da viagem, tá? Esses são aceitos por todas as empresas nacionais. É um atestado para ir e um atestado para voltar se a sua viagem passar de 10 dias, tá? E essa também é uma grande oportunidade para avaliar as condições de saúde dele durante a viagem. Viajando com o seu pet dessa forma será mais segura, tá? Na véspera da viagem, um dia antes da viagem, dê um banho, apare as unhas, faça uma boa hidratação se ele tiver pelo longo, porque além de exigência da companhia aérea, você precisa causar o bem-estar dele, né? Então você precisa considerar tudo que possa dar conforto para ele. Agora, a última e mais importante das dicas: mantenha-se calma. Lembre-se que o seu estresse passa para ele. Então, lembre-se que a sua ansiedade passa para ele. Lembre-se que o seu medo passa para ele. Então não fique estressada, não fique com medo, não fique nervosa, para que ele não fique também. Passa segurança para ele. Ufa, que burocracia, né? E mesmo assim, essa burocracia varia muito e nós nem falamos de documentação. Às vezes, se você for fazer escala ou trocar de companhia aérea, essas regras podem mudar durante a mesma viagem. Então certifique-se de tudo com antecedência. Veja tudo com muito tempo de antecedência, para que você possa cuidar de todos os detalhes e de todos os preparativos com calma e não encontre imprevisto no meio do caminho. Ou você não tenha que deixá-lo de última hora. Depois de tudo organizadinho, é só arrumar as malinhas e #partiu de avião com seu melhor amigo. No mais, fique calma, siga as dicas, relaxe e tenha uma excelente viagem. Se for de férias, uma excelente férias. Eu vou embora, vou deixar você arrumar suas coisas e viajar. Se ficou ainda alguma dúvida, é só me procurar. Lembre-se que eu estarei sempre ao seu lado, online, para te ajudar, tá bom? Eu vou embora, deixando aquele beijo de luz no seu coração e te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.